Isso aconteceu há alguns meses. Eu trabalho dirigindo como Uber há alguns anos e geralmente faço turnos tarde da noite. As ruas são mais tranquilas e as gorjetas são melhores, mas há um preço a se pagar. De vez em quando, você acaba com uma história que fica com você, e não é de uma maneira boa. Sempre me considerei uma pessoa bem cuidadosa. Já lidei com minha cota de passageiros estranhos, mas nada, absolutamente nada chegou perto do que eu estou prestes a contar. Na época, eu não tinha uma câmera no painel, e aquela noite foi o principal motivo para eu instalar uma. Tudo começou normalmente, só eu e os sons estranhos ocasionais do meu carro. Nesse dia, as ruas estavam completamente desertas. Era mais ou menos 2 horas da manhã quando recebi uma solicitação de corrida em uma loja de conveniência próxima. Parecia inofensivo a princípio, mas por algum motivo eu senti aquele aperto estranho no peito. Já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar o porquê? Foi exatamente isso que me atingiu enquanto dirigia até lá. Antes mesmo de ver o cara, percebi o motivo do meu pressentimento. A loja de conveniência para a qual eu estava indo estava fechada. Todas as luzes estavam apagadas e não havia um único carro no estacionamento. Passei devagar de propósito para poder dar uma boa olhada no passageiro. Ele andava de um lado para o outro na frente da loja, vestindo um moletom esfarrapado que parecia não ter visto uma máquina de lavar em anos. Não estou exagerando. Havia literalmente um buraco na manga. Seus movimentos eram estranhos, como se ele não conseguisse ficar parado. Parecia estar sob efeito de alguma droga. Ele continuava olhando por cima do ombro, como se achasse que alguém estivesse o perseguindo. Provavelmente eu deveria ter cancelado a corrida e ido embora. Cheguei a pairar o dedo sobre o botão do cancelamento, mas por algum motivo não tive coragem. Em vez disso, destravei as portas e deixei ele entrar dentro do carro. Ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Me arrependi da decisão no instante que tirei o pé do freio. A maioria das pessoas fica no celular ou olhando pela janela, mas ele não. Ele apenas ficou lá me encarando pelo retrovisor, sem piscar, sem desviar o olhar, apenas olhando diretamente para mim. Tentei ignorar, mas algumas vezes acabei encontrando seu olhar. Ele parecia furioso, o que era ainda mais inquietante. Para quebrar o silêncio, liguei o rádio sem nem prestar atenção na estação que botei, mas assim que a música começou a tocar, ele praticamente rosnou para que eu desligasse. Sua voz era grossa e um pouco rouca, dava para notar na hora que ele era fumante. Isso me pegou de surpresa, eu até perdi um pouco do controle do volante. Mantive minhas mãos firmes e apenas obedeci, sem dizer nada. Desliguei o rádio e continuei a viagem. O silêncio se prolongou e eu esperava que ele simplesmente ficasse quieto até chegarmos ao destino. Mas então ele falou. Lembro da conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou se eu já tinha pego algum passageiro que não deveria. Aquela pergunta me atingiu como um tijolo. Soltei uma risada nervosa e disse algo como: bom, espero que não, né? Tentei levar na brincadeira, mas ele não reagiu, não sorriu nem nada. Apenas se encostou no vidro e murmurou algo para si mesmo. Eu não consegui entender o que ele falou. Em seguida, ele começou a contar uma história sobre como costumava ser motorista de Uber também, mas parou depois que alguns jovens roubaram coisas do carro dele. Ele estava arrastando um pouco as palavras, então não conseguia entender tudo, mas entendi o essencial. Olhei pelo retrovisor algumas vezes enquanto ele falava e foi aí que percebi algo realmente estranho. Ele sorria o tempo todo. Isso me deixou arrepiado. Ninguém sorri contando esse tipo de história, principalmente uma história triste como essa. Ele finalizou dizendo: engraçado como a gente confia tanto em alguém que está sentado logo atrás da gente. Aquela frase foi a gota d'água. Naquele momento eu deixei de vê-lo apenas como um estranho drogado e comecei a considerá-lo uma ameaça real. Meu coração disparou. Tentei manter os olhos na estrada, focando no GPS como se aquilo fosse minha tábua de salvação. Mas o cara não sabia a hora de parar de falar e continuou divagando. Algumas coisas sem sentido, outras preocupantes. De repente, começou a pedir desculpas para alguém. Embora não parecesse estar falando comigo, ele começou a insinuar que tinha feito algo terrível, repetindo várias vezes: eu não quis fazer isso, eu não quis fazer isso. Seguidas de alguns pedidos de desculpa desesperados. Eu não respondi, eu não sabia o que ele tinha feito e nem queria saber. Não fazia ideia do que ele era capaz, mas nem queria descobrir. Estávamos a poucos minutos do destino quando ele saiu do seu transe e gritou comigo, dizendo que eu tinha perdido a entrada. Mas eu não tinha, o GPS mostrava claramente que estava no caminho certo. Mas por reflexo, pisei no freio na hora. Mais por medo do que qualquer outra coisa. Ele exigiu que eu parasse o carro, então eu parei. Minhas mãos tremiam, só queria que aquilo acabasse. Assim que coloquei o carro no ponto morto, vi faróis se aproximando pelo retrovisor. Era um carro da polícia. Prendi a respiração enquanto ele passava devagar, seu holofote iluminando brevemente o meu carro, e no mesmo instante, o cara no banco de trás se encolheu, como se estivesse tentando se esconder. Na verdade, ele estava se escondendo. Quando olhei de relance, vi que ele estava deitado sobre o banco, de olhos fechados. Virei a cabeça de volta rapidamente, tentando não demonstrar nenhuma reação. O coração batia tão forte que parecia ecoar no carro. Ele ficou naquela posição por um tempo desconfortavelmente longo. Queria pedir que ele saísse, mas achei melhor não. Finalmente ele ergueu a cabeça e disse: você teve sorte. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele abriu a porta e desapareceu na noite. Depois disso, encerrei meu turno mais cedo e fui para casa. Eu estava abalado e não queria mais dirigir. Só algumas semanas depois eu descobri algo que confirmou o quão perigosa foi aquela situação. Mexendo no meu celular, me deparei com uma notícia. Uma loja de conveniência tinha sido assaltada naquela mesma noite, 2 quadras de onde eu peguei aquele cara. Só de pensar que eu estava a centímetros de um criminoso perigoso, que poderia ter me machucado se quisesse, me dá um nó no estômago.
Tenho medo de ir à polícia. Por razões pessoais, prefiro evitar contato com as autoridades. E para ser honesto, nem sei se meu relato ajudaria em algo. De qualquer forma, agora sou muito mais cuidadoso com quem deixo entrar no meu carro.